Oh, glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu queria começar pedindo que você complete a frase que eu vou iniciar. Tá bom? Eu vou começar uma frase e aí você completa bem forte, com a primeira palavra que vier à sua mente. A frase é: quem tem pena é... Vocês pensaram, mas não disseram. Talvez achem que vão levar um carão, né? Irmãos, quando a gente é criança, a gente ouve e muitas vezes até fala cada frase, né? Por exemplo, quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou, eu ouvia muito a seguinte frase: eu sou feio porque posso, mas não dou valor atroz. Existe uma frase mais sem sentido do que essa? Desde quando a pessoa é feia porque pode. É mais fácil o contrário, né? É feio porque não pode fazer nada. Estou brincando, ninguém é feio aos olhos de Deus. Pelo menos espiritualmente. Na verdade, nós somos, né? Todos nós. Mas é uma frase sem sentido. Quando a gente é criança, a gente fala cada besteira. Outra frase que eu escutava muito na minha época de criança foi essa que eu iniciei e que vocês completaram: quem tem pena é galinha. Quem tem pena é galinha. Uma frase que eu escutei muito, e a intenção, quando se dizia essa frase, é: eu não vou ter pena coisíssima nenhuma. Eu lá vou ter dó. Eu lá vou ter piedade de ninguém. Como se ter dó fosse algo errado. Como se ter pena fosse algo, uma fraqueza de alguém. Eu não vou ter pena de ninguém. Você que tenha. Está com pena? Leva para casa. Não é o que se diz hoje em dia? Inclusive, na época de Jesus, era mais ou menos esse o pensamento que se tinha. Alguém chegou ao cúmulo de dizer que a piedade era a doença da alma. Ter pena era um defeito para muitas pessoas na época de Jesus, como também é para muitas pessoas hoje em dia. Ter pena de alguém é fraqueza. Ninguém vai para frente tendo pena dos outros. Não, você vai ser pisado se você tiver piedade dos outros. Vão passar por cima de você. Se você quiser crescer na vida, você não pode ter um coração mole, não. Tem que ter um coração duro mesmo, de não ter pena de ninguém. É mais ou menos isso que se ensina nos nossos dias. Mas a pergunta é: e Jesus? O que Jesus tem a dizer sobre misericórdia? O que Jesus tem a dizer sobre piedade dos outros? É sobre isso que eu quero meditar com vocês essa noite. E para isso eu convido os amados irmãos e amigos a abrirem a palavra de Deus em um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 7. Vamos fazer a leitura desse versículo, depois vamos fazer uma oração, pedindo que Deus nos conceda graça para entendermos como Ele quer que nós sejamos, que coloquemos isso em prática nas nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 7. Palavras de Jesus. Ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pai amado e Pai querido,
invocamos, Senhor, mais uma vez o teu nome, justamente por causa da tua misericórdia para conosco. Quem éramos nós, outrora, ignorantes sobre o Senhor, endurecidos de coração, rebeldes, orgulhosos, cheios de si, autossuficientes, blasfemos, adúlteros. Mesmo assim, o Senhor nos amou, estendeu a tua mão poderosa na nossa direção e nos tirou, Senhor, de um lamaçal de pecado, no qual nós estávamos caminhando para a perdição eterna. Por isso estamos aqui, Senhor, esta noite, com o coração aberto para ouvir a tua palavra, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Já cantamos louvores ao Senhor, já oramos como estamos fazendo agora. Queremos continuar em estilo de adoração, Pai. Também agora sendo reverentes à tua palavra, poderosa palavra. Muito obrigado, Deus. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu creio que o verso que nós lemos, ele já é muito claro. Em si, ele já é muito claro. Porém, para que ele fique ainda mais claro, eu queria responder com você hoje duas perguntas muito importantes, relacionadas ao que nós lemos. Primeira pergunta é: o que significa ser misericordioso? E a segunda pergunta é: por que aqueles que são misericordiosos são bem-aventurados? Porque eles são abençoados por Deus. Vamos lá? Primeira pergunta, então: o que significa ser misericordioso? Será que você tem sido uma pessoa misericordiosa? Misericordioso significa ter ou revelar misericórdia. Acho que eu não ajudei muito. Pastor, e o que é misericórdia? Se você for procurar no dicionário, você vai encontrar basicamente duas informações ou duas definições de misericórdia. A primeira delas é que misericórdia é o sentimento de dor em relação à miséria, ao sofrimento que outra pessoa está enfrentando. Sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que está passando por um momento de dor. Essa é a primeira definição: sentimento de dor no seu coração por alguém que está sofrendo. Isso é ter misericórdia. Segunda definição que eu encontrei aqui: misericórdia é o ato concreto de manifestação desse sentimento. Então, juntando as duas definições, nós temos que misericórdia é um sentimento e um ato concreto voltados para alguém que está sofrendo. Então, se tivesse algum desenhista aqui e eu pedisse para você desenhar a misericórdia, você poderia, por exemplo, fazer um coração bem grande. Por quê? Porque misericórdia, primeiro, é um sentimento. Mas você também, nesse coração, você poderia desenhar dois braços enormes. Por quê? Porque misericórdia é um sentimento e um ato concreto em relação a alguém que está sofrendo. Então seria um coração com braços que fazem algo por alguém. Então essa definição mostra que a misericórdia começa com o quê? A misericórdia começa dentro de nós. Misericórdia começa com um sentimento que eu e você devemos ter para com alguém que está passando por algum momento difícil. Tanto é que é muito interessante, se você pesquisar a palavra misericórdia em português, ela é a junção de misery e corde. Misery, de onde vem miserável,
de onde vem pobre, mísero, e corde, de onde vem coração. Misericórdia, então, é um coração voltado para o pobre. É um coração voltado para o miserável, seja em que área for, espiritual, financeira, física. É alguém que está passando por alguma dor e o seu coração se volta para aquela pessoa. Seu coração sofre com aquela pessoa. Então a misericórdia começa no coração. Porém, ela não para no coração. Nós vimos que a misericórdia é um ato. É um ato de fazer algo por alguém. E talvez a melhor ilustração bíblica que nós temos em relação a isso foi a parábola que o nosso Senhor Jesus contou sobre o bom samaritano. Essa parábola se encontra, eu peço para você abrir lá, em Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Evangelho de Lucas. Você está em Mateus, você pula Marcos, e aí você cai em Lucas, capítulo 10. Aqui nessa parábola fantástica que o nosso Senhor Jesus contou, muito conhecida, nós podemos ver tanto o exemplo de quem não tem misericórdia, como também de quem tem. Nós podemos ver tanto a ausência da misericórdia em pessoas, inclusive religiosas, como também a presença dessa característica. Pastor, onde é que nós vemos o exemplo de alguém que não teve misericórdia? Muito bem, nos versos 25 a 32. Lucas 10, 25 a 32. Tudo começa com uma pergunta. Lucas 10 e 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que palavra bonita, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus às vezes respondia perguntas com perguntas. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: eu vou te contar uma história para te responder quem é o teu próximo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, em estado de coma, poderíamos dizer. Casualmente, descia um sacerdote. O sacerdote era o líder máximo da religião em Israel. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Passou, foi longe. O homem estava do lado da rua, o sacerdote passou pelo outro lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Aqui nós temos o exemplo de pessoas que não tiveram misericórdia de quem estava sofrendo. Existe uma frase que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Muitas vezes é verdade. Porém, há casos em que mesmo os olhos vendo, o coração não sente. Mesmo os olhos contemplando a dor do outro, o coração não se abala, o coração não se comove. É como se o nosso coração se acostumasse com a dor das pessoas. Mesmo vendo, mesmo contemplando,
nós acabamos não sentindo nada. Porém, aqui Jesus também mostra a presença da misericórdia, a existência da misericórdia, a partir do verso 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, olha a diferença, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Irmãos, aqui nós vemos um homem que não tinha título. Jesus nem disse que ele tinha uma religião, apenas disse que ele era samaritano. Mas ele fez algo diferente. Ele teve misericórdia. E o que é interessante é que a misericórdia dele começou onde? Onde é que a misericórdia começa? Dentro de nós. Samaritano era um argentino, digamos assim, trazendo bem para os nossos dias. Era um povo que não era considerado puro pelo judeu. O judeu, ele se orgulhava de ser um povo puro de Deus. O samaritano foi um povo que no passado se misturou com outros povos, porque o povo do norte de Israel foi conquistado. E os reis que conquistaram o povo do norte de Israel colocou outros povos para morar lá. Então foi um povo que se misturou na raça, entendeu? Em relação ao sangue. Por causa disso, o judeu, ele desprezava o samaritano. Aí Jesus usa quem como exemplo de misericórdia? Exatamente aquele que era desprezado pelo povo de Deus. O samaritano descia também. Mas ele, para começar, ele compadeceu-se daquele homem. Nós vimos que a misericórdia, primeiramente, é um sentimento de dor em relação a alguém. E se você for olhar o significado de compadeceu-se aqui, significa os órgãos internos se moveram. O significado literal de compadecer-se aqui é dentro de você algo se mexe. Os seus órgãos internos, seu coração, tudo aquilo dentro de você fica incomodado. Existe uma frase muito bonita que diz que se a dor do outro não te incomoda, então o pior doente não é ele, é você. A dor do outro tem que nos incomodar. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Ele se compadeceu, ou seja, algo dentro dele doeu, porque ele viu a dor daquela pessoa, o sofrimento. E é o que nós temos que sentir também. Porém, o texto, Jesus não diz que ele apenas sentiu, e foi embora. Não. Jesus diz que ele demonstrou atos concretos de misericórdia. E foram vários, não foram? Quais foram os atos concretos de misericórdia daquele samaritano? Primeiro, ele chegou perto. Ele não ficou de longe, ele se aproximou. Segundo, o texto diz que ele pensou-lhe os ferimentos. Eu li isso aqui e eu ficava me perguntando, mas como ele pensou os ferimentos do homem, né? Mas o significado aqui não é pensar, refletir. Pensar aqui é tratar da ferida. É outro significado do verbo pensar. Ele cobriu a ferida, ele lavou a ferida. Mais ou menos como um enfermeiro, como um médico teria feito. O que mais ele fez? Ele pensou-lhe os ferimentos com óleo e vinho. Irmãos, impressionante, ele colocou sobre o seu próprio animal. Provavelmente ele foi a pé, andando, enquanto o homem estava no seu animal. Provavelmente ele só tinha um. O que ele faz? Ele perde o seu lugar para o outro.
Diz Jesus que ele o leva a uma hospedaria, trata dele, ou seja, tem cuidado com ele, e no dia seguinte, tira 2 denários do bolso. Eita, aí é que é difícil ter misericórdia. Quando mexe com o bolso, quando mexe, tem que ajudar. Ele tira 2 denários, não era uma quantia pequena. O denário era uma quantia alta. Imagina uma diária hoje no hotel. Então ele paga a diária do homem. E ele ainda diz, olha, se você gastar mais com ele, não se preocupe, que quando eu voltar, eu te devolvo. Eu vou te indenizar. Irmãos, e o mais impressionante é que o samaritano não conhecia essa pessoa. Não era alguém da família dele, como o Everardo começou a dizer, muitas vezes nós queremos cuidar apenas da nossa família. Não era um conhecido, não era um chapa dele, não era um amigo. Era um total desconhecido. E foi exatamente isso que ele fez. A gente lê essa história e a gente fica até emocionado. Que história linda. Mas será que é só isso que Jesus quer que essa história seja para nós? Uma história linda. Olha como é que o diálogo entre Jesus e o mestre da lei termina. Verso 36. Jesus pergunta, qual destes 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. Qual é a resposta dele, Tiago? O que usou de misericórdia para com ele? Ele nem diz o samaritano. O samaritano nem vem na boca dele. Ele não aceitava. Então ele diz aquele que usou de misericórdia. Esse foi o próximo. Então Jesus termina dizendo, vai e procede tu de igual modo. Jesus não contou a parábola do bom samaritano para ser uma história bonita. Jesus contou a parábola do bom samaritano para ser um exemplo para mim e para você. Jesus estava dizendo é exatamente assim que nós devemos viver. Devemos ter o modo misericórdia sempre ativado na nossa vida. Procurando ter misericórdia do próximo. Inclusive, se eu perguntasse para vocês qual é o maior exemplo de ser misericordioso que existe, o que vocês diriam? Quem é o ser mais misericordioso que você conhece? Com certeza é Deus. Inclusive eu notei que na oração que a irmã Regina fez aqui, momento do ofertório, ela fez menção da misericórdia de Deus umas 6 ou 7 vezes. Deus é misericordioso. Ele foi misericordioso conosco. E é por isso que nós estamos aqui. Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque pela manhã a misericórdia de Deus se renovou sobre as nossas vidas. Isso fica muito claro no ministério de Cristo. Quantas vezes Jesus curou alguém, porque o texto diz que ele se compadeceu desse alguém. Não é porque a pessoa tinha uma fé extraordinária apenas. Não é porque a pessoa merecia, não. Os evangelistas vão dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão. Esse é Deus. Esse é Deus. É o Deus que olha para mim e para você como seres miseráveis, como seres pecadores, como seres cheios de imperfeições, cheios de fraquezas, cheios de fragilidades. E o coração de Deus se volta para mim e para você todos os dias.
E ele não apenas sente isso, mas ele manda o sol, ele manda a chuva, ele manda o almoço, ele manda a janta, a merenda, ele manda o teto, ele manda a proteção, ele manda a palavra, ele manda um abraço, ele manda um aperto de mão, ele manda o que nós estivermos precisando. Então, se nós não estivermos sendo misericordiosos, é porque nós não estamos seguindo o exemplo do nosso Deus. Nós não estamos sendo com os outros aquilo que Ele é conosco. Porque é exatamente isso que Ele é. Cheio de misericórdia. Ah, pastor, então isso quer dizer que eu vou ser besta daqui para frente? Ser misericordioso não significa ser besta com quem finge que precisa. Pessoas, muitas vezes, pedem esmolas e nós sabemos que elas não precisam. Ser misericordioso não é ser inocente com quem não precisa, mas também não é usar isso como desculpa para não ser misericordioso com ninguém. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos pegar o erro de um e dizer: eu não vou ter misericórdia de ninguém, porque ninguém precisa. Não é por aí. Existem pessoas sofrendo. Existem pessoas que precisam de oração. Existem pessoas que precisam de uma cesta básica. Existem pessoas que precisam de um abraço, de um remédio. E seguindo o exemplo de Deus, nós vamos ser misericordiosos com essas pessoas. Até porque se nós não formos, nós iremos perder aquilo que Jesus prometeu, que os misericordiosos vão receber. E o que foi, pastor, que Jesus prometeu que os misericordiosos vão receber? Isso nos leva à segunda pergunta, que nós vamos responder hoje, que é: por que os misericordiosos são bem-aventurados? O que diz a segunda parte do versículo que nós lemos? Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. Irmãos, às vezes nós temos o seguinte pensamento. Nós pensamos que o que nós temos que ganhar ou perder de Deus só depende do nosso relacionamento para com Ele. Não, o que Deus quiser me dar só depende daquilo que eu fizer para com Ele. Se eu obedecer, se eu o amar, se eu o adorar. Aí sim, as bênçãos de Deus vão cair ou não na minha vida, apenas em relação ao que eu faço para com Ele. Mas esse é um pensamento errado. Porque muitas das coisas que nós perdemos ou ganhamos de Deus dependem do nosso relacionamento com o próximo. Por exemplo, os gêmeos. Vou dar um exemplo bem humano. Os gêmeos. Muitas das coisas que os gêmeos ganham ou perdem, eles ganham ou perdem por causa de coisas que eles fazem em relação a nós, os pais, os adultos. Castigo ou elogio, pela maneira como eles nos tratam, obediência ou desobediência. Porém, muitas vezes, eles ganham ou perdem coisas por causa da maneira como eles tratam um ao outro. Por exemplo, um pode ficar de castigo se bater no outro. Ele não bateu em mim, não bateu na mãe, não bateu na irmã maior, bateu no outro. Porque ele bateu no outro, também vai ficar de castigo. Da mesma maneira, como se ele abraçar, se ele beijar, eles já sabem disso. Eles serão elogiados. Por quê? Porque trataram bem um ao outro. Da mesma forma é assim
de você para com Deus, mas também de mim e de você para com o próximo. É exatamente o que nós vemos nesse versículo que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os que têm misericórdia de quem? De Deus. Deus precisa da nossa misericórdia? Não. Bem-aventurados os que têm misericórdia do próximo. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Deus vai permitir que nós ganhemos algo baseado naquilo que nós fizemos, não apenas para com Ele, mas também para com quem está ao nosso redor. Não sei se vocês já ouviram um ditado que diz: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Quem já ouviu isso? E se eu disser que tem base bíblica? Tem, pastor? Tem. Provérbios 19 e 17. Eu vou dar para o pobre, porque aí eu estou emprestando, sabe para quem? Para Deus. Já pensou? Olha se tem base bíblica ou não. Provérbios 19 e 17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você já pode ter emprestado dinheiro para muita gente importante. Tomara que não empreste para gente violenta. Para ganhar é perigoso, né? Mas já pensou em emprestar dinheiro para Deus? Imagina Deus dizer para os anjos que você tem dinheiro dele na sua mão. É essa a ideia que o texto está passando. Quando eu dou para o pobre, eu não estou dando apenas para o pobre. Eu estou emprestando para Deus. Eu estou emprestando para o melhor pagador que existe. Porque aqui diz que ele vai pagar o benefício que você fez. Ajudar o pobre não é besteira, não. Ajudar o pobre não é tolice, não. É sabedoria. Às vezes a gente quer emprestar dinheiro para quem pode nos pagar. Aí o máximo que você vai receber é o dinheiro que você emprestou. Mas se você emprestar para quem não pode, olha como o evangelho muitas vezes é loucura. Né? Se você emprestar para quem não pode, você vai ganhar mais do que o que você emprestou. Porque quem vai te pagar é Deus. Vai ficar consolado com aquela conta que não voltou. Deus vai pagar o benefício. Porém, o contrário também é verdade. E o que é o contrário, pastor? É aquela pessoa que não tem misericórdia. Como é que ele vai ser tratado? Tiago 2:13. Para que não reste dúvida sobre o que vai acontecer com quem diz: eu tenho misericórdia, tenho nada. Tiago 2:13. Olha que texto forte, irmãos. Tiago 2:13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe o que esse versículo está dizendo? Quem não usou de misericórdia aqui, também não vai desfrutar de misericórdia depois. Olha como a lei da semeadura é verdadeira. Aquilo que eu planto, de certa forma eu vou acabar colhendo. Vale para o lado de quem tem misericórdia e recebe o benefício de Deus, como também de quem não tem. Não vai receber misericórdia. Isso vale, inclusive, sabe para quê? Para algo muito importante chamado perdão.
Pense em duas coisas que o ser humano quer receber, mas não quer conceder. É perdão e misericórdia. Todo mundo quer receber perdão, não quer? Ah, eu errei. Quando nós erramos, o que nós queremos que a outra pessoa faça? Nos perdoe. O arrependimento foi verdadeiro, foi sincero. Mas na hora que é o outro, a gente tem dificuldade de conceder perdão. Da mesma forma é com a misericórdia. Queremos receber misericórdia, mas quando é o outro, justiça, justiça. Para nós, misericórdia, piedade. Para o outro, para o seu parente, você quer o quê? Misericórdia. Para o parente de quem você não conhece, você quer o quê? Justiça. Ah, a justiça tem que ser feita. É o teu primo. Espera aí, vamos ver direitinho, né? É o teu irmão. Isso acontece. Às vezes nós queremos receber, mas não queremos conceder. Mas sabe o que acontece? Quando nós não concedemos perdão, nós também não recebemos perdão. Isso é bíblico, pastor? Olha o que diz Mateus, para a gente encerrar. Capítulo 18. Outra parábola. 21 a 35. Ah, não importa o que eu faça, Deus me perdoa. Tem muita igreja assim, sabe? Tem muita igreja que diz, que está ensinando por aí que a gente faz não importa. Deus é amor. Deus vai nos tratar do mesmo jeito sempre, né? Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. É dinheiro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, olha a misericórdia aí no coração, mandou-o embora. Olha o ato de misericórdia, sentimento e ação, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma quantia bem menor do que aquela que lhe foi perdoada. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Não é que ele não podia perdoar, é porque ele não quis perdoar. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus conservos o que ele havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida, ou seja, até que morresse, porque era uma dívida impagável. Agora olha o final, verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
Ele não diz para perdoar de boca, não. Ele disse: se do íntimo você não fizer isso, meu Pai vai fazer isso com você. Queremos ser perdoados? Estamos perdoando? Nesse exato momento, os erros dos outros contra nós se encontram perdoados por nós? Queremos receber misericórdia? Quem não quer? Estamos concedendo misericórdia nas oportunidades que temos? Nosso coração tem ficado pesado. Nós temos sentido dor e temos feito algo por quem está sofrendo? Que Deus nos ajude a fazermos para os outros aquilo que nós queremos que seja feito para conosco. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Se você quer misericórdia, demonstre misericórdia. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, ao final, Senhor, desta mensagem simples que o Senhor trouxe ao nosso coração, nós chegamos até a nos envergonhar, Senhor, de nós mesmos. Quantas vezes, Senhor, temos o coração endurecido? Para que não dizer rebelde, Senhor? Para com os erros dos outros contra nós. Para com o que fizeram de ruim contra nós. Nós carregamos, Senhor, sacos cheios dos erros dos outros. Mas queremos que os nossos erros sejam lançados no mar do esquecimento. Ó Pai, ajuda-nos a seguir o Teu exemplo. Não é fácil, mas foi por isso que o Senhor colocou em nós o Teu Espírito, para ser possível. Então, se agora mesmo, Senhor, uma falta de perdão está sendo detectada pelo Espírito Santo dentro de nós, que decidamos trabalhar nisso, Pai, nestes próximos dias que estão por vir. Até que possamos chegar a dizer: sim, eu perdoei do íntimo do meu coração. O Senhor nos ensina a orar pelos que nos perseguem, porque a oração limpa o coração de quem ora. Que possamos orar, Senhor, mais pelos nossos perseguidores, por aqueles que até querem o nosso mal, porque o problema deles vai ser contigo. Vem nos ajudar, Senhor, a entender e a colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas. Pois, se nós quisermos receber misericórdia, nós precisamos também ser misericordiosos com os outros. Muito obrigado. Trabalhe em nosso ser. Converse-nos mais e mais a Ti. Por tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo.